Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 14. Os irmãos podem abrir aí por gentileza. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 1. Apocalipse 14, irmãos, é a finalização da quarta vez que a história do Apocalipse é contada. Se você está aqui desde o início, você sabe que essa história que nos é contada é desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Nós temos essa história no livro de Apocalipse. A história entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, consumando no novo céu e na nova terra. Com mais detalhes, a eternidade só em Apocalipse 21 e 22. Capítulo 1 ao 3, capítulo 4 ao 7, capítulo 8 ao 11, 12 ao 14. Chegamos no capítulo 14. E como o número 7 é um número muito emblemático no livro, 7 selos, 7 vezes a vinda do Senhor, 7 trombetas, 7 taças. No capítulo 14 nós temos as 7 vozes. No capítulo 14, o capítulo 14 é o capítulo das 7 vozes, ou dos 7 anúncios. O capítulo 13 termina com a descrição da besta da terra, que é um sistema religioso que se une a um sistema político contra o povo de Deus, dada a grande tribulação, se a interpretação estiver correta nos milênios que temos aí de igreja, né? E ele termina com a marca da besta e o número da besta, que muitos entendem ser literal, outros entendem ser simbólico, mas o certo é que existe uma marca naqueles que adorarão a esse sistema político contra o povo de Deus. Existirá um sistema contra o povo de Deus com alguns líderes. Um desses líderes é o mais importante, talvez seja a figura do anticristo. E o sistema religioso junto com esse sistema político fazendo guerra aos santos, fazendo guerra ao povo de Deus. E uma marca é dada a este povo, aqueles que seguem a besta, não o povo de Deus. O povo de Deus está selado, lembra do capítulo 7? Se você não lembra, precisa lembrar, porque nós iremos falar deles aqui agora de novo. Mas esse povo que não é povo de Deus e que está seguindo a besta, também tem uma marca. E a Bíblia diz que é na fronte e na mão direita. Talvez a ideologia e talvez as ações parecidas com o sistema. E existe também um número de besta que era para ser calculado, que aqui aparece e na maioria dos manuscritos bíblicos como 666, né? 666. O texto não explica o que é. O texto só pede para quem tem sabedoria calcular. Talvez em uma tradição ou um costume do primeiro século de colocar números nas letras de nomes de pessoas para calcular, para ver onde se chega. Mas talvez também pode ser um número simbólico. Por que eu digo talvez? Porque de um tempo para cá eu tenho tentado afirmar somente aquilo que a Bíblia afirma e deixar no campo das possibilidades aquilo que a Bíblia não deixou 100% revelado, né? Aprendi isso porque lendo a Bíblia eu percebi que humildade e caldo de galinha não faz mal a ninguém, não é isso? Então se a Bíblia não confirma, eu digo, é uma possibilidade. Agora, o capítulo 13 terminando assim é muito bom para entendermos o 14, porque no 13 é a perseguição contra o povo de Deus fortemente na terra. O capítulo 13 é o povo de Deus sofrendo na terra. O capítulo 13 é luta dada à grande tribulação ao povo de Deus na terra. E eu preciso que você volte comigo no versículo 7 ao 10 para você entender, ou melhor, do 5 ao 10, para você entender o nível dessa luta, o nível dessa batalha. Foi-lhe dada uma boca, foi dada à besta uma boca, que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber,
os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, olha isso, e os vencesse. Exatamente como Daniel capítulo 7 nos ensina. Apocalipse 13 está baseado em Daniel capítulo 7. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha isso, meus irmãos. Em um momento de grande perseguição, em um momento de sistema político e sistema religioso contra o povo de Deus, nesse momento, o que o texto está dizendo não é anarquia. Não é para sair contra a autoridade, fazendo com que não tenhamos mais autoridade instituída na terra. Não, é para aceitar a perseguição. É para aceitar o momento de luta. É para aceitar o momento de dor. Se alguém for para cativeiro, é para ir para cativeiro. Se alguém for morto à espada, é para ser morto à espada. É assim que perseveramos. Não perseveramos na fé indo contra um sistema político estabelecido. Tão diferente da igreja brasileira dos últimos anos. Não é ir contra um sistema político estabelecido. Mesmo se um sistema contra o povo de Deus for estabelecido, mantenha firme. Mesmo se os políticos quiserem a nossa cabeça, mantenhamos firmes a nossa profissão de fé. Tem crente que acha que a política tem que andar ao nosso favor. Mas a política do primeiro século andou contra a igreja. Roma, pelos 3 séculos, perseguindo a igreja. Cristão morria como? Crucificado, queimado, mordidos por leões, Coliseu Romano. Então perceba essa realidade. Não é para ir contra o sistema, é para aceitar que o sistema vai perseguir e lutar contra o povo de Deus. Se formos à espada, fazer o quê? Se formos para cativeiro, fazer o quê? Aliás, irmãos, o que alguém que nos persegue pode fazer de pior para nós? Se formos perseguidos, qual é o ápice da perseguição? É uma pergunta. O que um perseguidor pode fazer que é o auge da perseguição contra nós? Nos matar. E se esse perseguidor nos matar, ele estará, na verdade, nos fazendo um favor. Porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essa é a situação da terra. 13 do 1 ao 18. Sistema político, sistema religioso contra o povo de Deus, e necessário é ir à espada, necessário é morrer, necessário é ir para cativeiro, necessário é perder para esse sistema. Está tudo no texto. Essa é a situação terrena, mas não é a situação do céu. A partir do versículo 1 do capítulo 14, nós temos uma visão do céu. Enquanto aqui na terra, a coisa está feia. Irmãos, e só de aplicarmos o versículo 1 já aprendemos algo maravilhoso. Enquanto no 13, besta do mar e besta da terra perseguindo o povo de Deus, no 14 nós veremos louvor no céu, paz no céu e alegria no céu. Porque aquilo que atemoriza a terra não atemoriza o céu. As situações que o povo de Deus passam aqui de dificuldade não mudam a tranquilidade do céu. As nossas lutas e batalhas não tiram o sono do nosso Deus. Não deveria ser um alento para nós, para tentarmos continuar em paz, enquanto sabemos que o céu está em paz? A nossa luta é grande, a nossa batalha é tremenda, e nesse momento da história, a maior perseguição que a igreja já viu. E lá no céu, paz e tranquilidade, porque Deus não perdeu o controle da história, porque Deus continua no centro, porque Deus continua no trono, porque Deus continua governando todas as coisas. Meu Pai,
Nós passamos pequeninas dificuldades nessa terra, pequeninas. E já queremos desistir, parar, desanimamos. Mas, porque estamos olhando aqui, Mas e se nos momentos de dificuldade, ao invés de olharmos aqui, olharmos para cima? Imagina a tranquilidade que teremos se olharmos para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de lá me virá o socorro. Eleva os meus olhos para os montes. O guarda de Israel não dorme. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 1: olhei, e eis o cordeiro em pé. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Jesus. Lá no capítulo 5 ele é chamado de cordeiro. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, que seria a cidade santa, a nova Jerusalém, um símbolo do povo de Deus que desce para morar no novo céu e na nova terra, um símbolo da eternidade. E olha o texto: e com ele, com o cordeiro, 144 mil. Já apareceu esse número no capítulo 7 de Apocalipse, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. No capítulo 7, no versículo 4, a ordem é: não destrua a terra, não permita a destruição chegar até que seja selado todos que deveriam ser. E o número, de forma simbólica, 144 mil, múltiplo de 12. 12 no livro de Apocalipse é um símbolo para o povo de Deus. Então a destruição vem, mas não destrói tudo ainda não. Por que não? Porque ainda tem gente para ser selada. Lá em Efésios capítulo 1, todos aqueles que creem na palavra e se convertem são selados com o Espírito Santo. No capítulo 13, pessoas estão sendo seladas, marcadas, mas com a marca da besta. E ao contrário daqueles que estão sendo selados e marcados com a marca da besta, agora nós temos um grupo fechado, 144 mil, mas número simbólico, como todos os números do livro de Apocalipse, por causa de sua literatura. E na frente, na testa desses, escrito o nome de seu pai, o seu nome e o nome do seu pai. Lá no capítulo 13, versículo 16, exato, mostra para nós a marca da besta na mão direita e na fronte. Agora no 14, no versículo 1, também uma marca na fronte, mas o público é diferente, não é a mesma marca. Enquanto os ímpios são marcados com a marca da besta, os crentes, os 144 mil, são marcados na fronte com o nome do cordeiro e o nome do seu pai. Isso significa pertencimento. Não existe ninguém em cima do muro, ninguém. Ou na grande tribulação, e podemos entender como hoje também, ou a pessoa é propriedade de Satanás, ou a pessoa é propriedade de Deus. Não existe meio termo, meio crente, meio ímpio. O que seria um meio crente? O que vem no domingo, o que vem na quarta e na segunda está ali, não existe isso. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você conhece a Deus ou você não conhece, ou você pertence a Ele ou você não pertence. Uma das maiores mentiras que existem no mundo é que todos são filhos de Deus, quando o assunto é adoção. Se você falar assim, todos são filhos de Deus, em que sentido? Criação. Todos foram criados por Deus, Mas só há uma forma de ser filho de Deus, passando pelo Filho de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos diz que nós somos adotados como filhos. Ou na nossa fronte estará a marca da besta na grande tribulação, ou na nossa fronte estará o nome do cordeiro, o nome do pai dele. Esse não, Satanás, esse pertence a mim. Esse não se dobra. Olha de novo 13, versículo 8. 13, versículo 8. E adorarão a besta, todos os que habitam sobre a terra, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos
todos os homens da terra adorarão a besta. Todos quem? Todos os homens da terra que não têm o nome no livro do Cordeiro. O livro da vida é o registro dos salvos. E os salvos não adorarão a besta, porque os salvos não pertencem à besta, porque salvos não pertencem a Satanás, os salvos pertencem a Deus. Isso é uma certeza que temos, de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a certeza de que nós estamos nas mãos de Deus, como Jesus disse, e de lá ninguém pode nos arrebatar. Essa é a certeza de que estamos salvos e estaremos assim pela graça de Deus até o dia de Cristo, porque não estamos guardados pela nossa condição e a nossa força, mas estamos guardados por aquilo que Ele fez na cruz e por nos enviar o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação, como penhor até o dia de Cristo. Por que seremos salvos? Porque perseveramos. Mas por que perseveramos? Esse é o ponto. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Como perseverar até o fim? Como? Senão pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, a cada segundo, a cada momento, a cada dia, a cada semana. Por que isso? Porque estamos com o nome dele aqui, ó, propriedade exclusiva. O que Pedro disse? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Aqui não, Satanás. Não tinha um pregador da década de 90, início dos anos 2000, dizendo: sai da frente, Satanás. Quem era esse? Quem sabe? Sai da frente, Satanás. Irmãos, nós pertencemos a Deus. E o maligno não nos toca, porque somos filhos de Deus. Somos separados por Deus. Somos filhos de Deus. Estamos salvos e marcados. Se na terra desespero, olha como é que está no céu. No céu tem cordeiro em pé. No céu tem 144 mil. No céu tem gente que pertence a Deus. No céu tem povo que foi transformado e lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Como é que está a terra? Eu não sou dessa terra não. Vou falar. Mais para trás fala que na terra também tem 144 mil confessados. Sim. É. E aqui eles já estão no céu? No capítulo 7 a visão é na terra deles. No capítulo 14 a visão é na eternidade. Todo mundo já subiu e... Não, assim, em partes, vamos entender. O que acontece? No capítulo 13 nós temos a grande perseguição. O versículo 18 do capítulo 13 encerra essa informação. No capítulo 14 é uma visão da eternidade. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, lá no capítulo 19, 20, 21 e 22. No capítulo 19 e uma parte do 20, perseguição. Assim que acaba o relato da perseguição, capítulo 21 e 22, começa o relato da eternidade. Essa parte do livro de Apocalipse é a história sendo nos contada. A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Capítulo 12 é a primeira vinda de Cristo. Jesus veio e Herodes queria matá-lo, Satanás queria matá-lo e ele foi assunto aos céus. É expulso o grande dragão, vimos isso. Capítulo 13, grande perseguição. Capítulo 14, vitória dos que não seguiram a besta e eternidade para eles. É a história sendo contada. Isso é maravilhoso no livro de Apocalipse. Uma revelação, eu falei lá na primeira aula, uma revelação cíclica. Quanto mais a história é contada, mais detalhes nos são apresentados. 7 vezes essa história é contada no livro de Apocalipse. Amém? Aí no versículo 2, já que no 1 temos 144 mil pessoas, que é um símbolo, 12 vezes 12 é um símbolo do povo de Deus. Se no versículo 12 nós temos, versículo 1 nós temos 144 mil, agora o versículo 2 mostra para nós o que eles estavam fazendo lá. O que eles estavam fazendo? Para que nós vamos para a eternidade? Aqui nós temos a primeira voz. Lembra que eu falei que no capítulo 14 nós temos 7 vozes? Primeira voz, versículo 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Quem já foi numa nascente? Quem já foi numa cachoeira? Quem já foi naquele negócio lá, Cataratas do Iguaçu? Alguém já foi? Você já foi? Vocês estão viajados? Vocês estão turistas? Nascente. Dá para ouvir um negocinho. Mas é nascente. Aí você vai numa cachoeira.
tem muito barulho. Mas quando você vai nas cataratas do Iguaçu, você quase sai de lá surdo, de tanto barulho. E agora aqui o som é de muitas águas. E o que é que faz crente selado louvar com o som de muitas águas, hein? É o galo? Na Arena MRV? Não. É o Cruzeiro no Mineirão? Não. A gente não sai rouco de estádio de futebol, não. Foi o tempo. Foi o tempo. O que enche o nosso coração de vozes? O que enche o nosso coração de vontade de cantar? O que é? Com voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Você sabe muito bem que numa cultura judaica a harpa era motivo de libertação, era motivo de festa, era motivo de vitória. Quando o povo vinha de uma guerra, harpas eram tocadas. E o contrário era símbolo de tristeza. Quando não tinha harpa tocando, era tristeza. Salmo 137, versículo 1 e 2. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que ali havia, guardávamos ou pendurávamos a nossa harpa. Na Babilônia não tem motivo de cantar. Guarda a harpa. Mas aqui onde eles estão, no Monte Sião, em frente ao Cordeiro, que está em pé, pega a harpa. É vitória. Pastor, quero minha vitória. Ô irmão, eu torço para que você tenha algumas vitórias na vida. Eu oro para que Deus te dê conquistas que você tanto precisa nesta vida, agora, aqui, hoje. Mas se elas não vierem, não joga a harpa fora, não. Você vai precisar dela ainda. Um dia você vai tocar a harpa. Mesmo que não seja aqui, vai ter um dia que, se o seu louvor hoje é como uma nascente, daqui a pouco vai ser de muitas vozes. Mesmo que hoje a dor seja tão grande que você não consegue nem cantar, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Às vezes hoje a gente canta só assim, com dor, mas vai chegar um dia que eu vou pegar a harpa, botar do lado de Davi, que Davi também gosta de tocar uma harpa, botar do lado dos meus irmãos aqui dessa igreja, botar do lado dos meus irmãos da Breia, botar do lado dos meus irmãos da Presbiteriana, sei que eles vão arrumar, eu sei que nesse momento vai ter voz alta, nesse momento vai ter festa, quando nós contemplarmos o Cordeiro em pé. Agora olha o 3. Entoavam novo cântico diante do trono do Rei dos Reis, diante do trono. Que nome bonito uma banda. Tive essa ideia agora. Vou criar uma banda, vou colocar esse nome. Tem banda que é diante do trono. E tem banda que é distante do trono. Tem gente que está diante do trono, tem gente que está distante do trono. Mas aqui é todo mundo diante do trono. Agora, se imagine diante do trono. Se imagine diante de Deus. Nesse momento agora, Deus está sentado em um alto e sublime trono. Ou seja, Ele está em um lugar de extrema autoridade. E nós já vimos no capítulo 4 e 5. Se você não lembra do estudo, eu repito para você. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós temos o trono de Deus montado e aquele que está assentado no trono como jaspe e sardônio. Em volta dele um arco-íris de esmeraldas, 4 seres viventes, 24 anciãos, os anjos e as demais criaturas. E eu pedi para você
agora se imaginar diante do trono. Mas nesse momento já tem seres diante do trono. 4 seres viventes, 24 anciãos, os anjos. E segundo Apocalipse 4, tem um cântico agora lá. Aqui, no novo céu, na nova terra, na eternidade, é um novo cântico. Mas agora, o cântico lá é santo, 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 santo. Ô irmãos, eu estava assistindo um congresso lá no sul do Brasil. E esse congresso estava uma bênção, mas também estava engraçado. Porque tinha um grupo fantasiado, parece que eles eram do teatro. E aí eles estavam na frente assim. Aí toda hora que o pastor falava algo mais fervoroso, a igreja ia ao delírio, era uma igreja pentecostal, e palmas, e palmas, e palmas. E o grupo começava a gritar, santo, 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 santo. Mas gritou isso umas 10 vezes durante a palavra. Fiquei assim, meu Deus do céu, deixa o povo pregar. Não é porque estava sentindo, eu acho, muita presença de Deus, talvez. Só que lá no céu é assim o tempo todo. Santo, 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 santo. O que a gente consegue falar diante do trono? Santo. Faltam palavras. Paulo foi lá, quando ele voltou, falou, não dá para falar. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que eles veem? Agora, só para complicar um pouquinho a cabeça. Deus é espírito, Deus é invisível, ninguém jamais viu a Deus. Não dá para ver Deus. Dá para ver Deus na pessoa do Filho. Jesus é Deus. Dá para ver Deus na pessoa do Filho. Não dá para ver o Pai. Não dá. Ele é espírito. Ninguém jamais viu a Deus. Ele disse para Moisés que ninguém consegue contemplar sua face e viver. Não tem como, impossível. Mas tem alguma coisa no trono. Tem alguma glória no trono. Tem alguma coisa lá. Mistério. De fato. Quero ver Deus. Não dá para ver Deus, o Pai. Dá para ver o Filho. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é Espírito também. São 3 pessoas na mesma divindade. Como que entra isso na minha cabeça? Não entra, mas um dia eu vou estar lá no novo céu e na nova terra e vou tentar entender. Um dia Jesus nós conheceremos como Ele nos conhece, Paulo prometeu. Imagina isso, irmão. A eternidade para você conhecer Deus. Pastor, Diga. esses anciões são os que depositaram a coroa e ficam falando santo. E esses 4 animais? Esses 4 animais aparecem lá no capítulo 4, 4 seres viventes. E daqui a pouquinho, quando eu entrar nesse aqui, ó, porque eu falei até diante do trono. Eu vou falar agora, daqui a pouquinho, sobre os 4 seres viventes. Ah, só vai falar? Vou falar. Eu não sei quem. Vou falar. O trono, a glória do trono, o que se vê no trono. O que se dá para ver no trono só causa uma reação: gritar santo, 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 e com voz de muitas águas, com voz de trovão. Tem como chegar lá no céu, ver Deus e ficar assim, ó, santo. Igual vocês cantam aqui no Louvor Domingo, não. Você já... Não sei se pode fazer isso ou se não pode, mas dá uma olhadinha pro irmão do lado na hora que ele estiver louvando. Um desânimo. Uma preguiça. Quando não está no zap, uma preguiça. Mas aqui não, aqui é voz de muitas águas, aqui é voz de trovão. E que cântico é esse? Aqui não dá para saber. Aqui o texto não fala, Paulo. Uma curiosidade. Então haverá outro tipo de pessoas nesse momento aqui. Como assim? Como assim tipo de pessoas? E ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados. Não, na verdade, aqui é uma separação de quem foi e quem não foi. Aqui é uma separação de crente e ímpio. Todos que estiverem na eternidade fazem parte deste número simbólico 144 mil. Esses podem. E os que foram no inferno não pode. E os que estão na terra com marca da besta não pode.
E aqueles que não serviram a Deus, esses não dá para saber, não dá para conhecer, ou não dá para cantar, não sabem, eles não sabem o que estão fazendo ali não. Essa seria a visão aqui. Não a visão de que lá na eternidade tem um grupo que sabe esse cântico e um grupo que não sabe. Não. A separação aqui é de quem sabe é os 144 mil, é o povo de Deus. Quem não sabe é porque não é povo de Deus. Entendeu? Aí entra a pergunta da irmã Esther, porque está lá diante do trono, eles estão lá cantando, mas também diante desse trono tem 4 seres viventes. E tem também os anciãos. Os 4 seres viventes aparecem no capítulo 4 e os anciãos aparecem também no capítulo 4. No capítulo 4 com uma marca, ou melhor, com o número 24. 24. O que seria os 4 seres viventes? O texto não diz. Mas diante do trono, em Isaías 6, nós temos serafins. Diante do trono, em Ezequiel 1 e 2, nós temos querubins. Na Bíblia se dá diferenciação. Serafins, os que adoram. Querubins, os guardiões da glória. Arcanjos, os que guerreiam, como Miguel. Talvez aqui serafins, anjos que adoram a Deus diante do seu trono. Ou querubins. Se eu fosse chutar, eu chutaria serafins, por causa de Isaías 6. Ok? E esses anciãos são os mesmos anciãos do capítulo 4. Do capítulo 4. 24 anciãos. Lá no livro das Crônicas, era costume um rei ter 24 anciãos para aconselhá-lo. Só que eu não gosto muito dessa ideia. Me parece que esses 24 anciãos são a representação do povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo. Por quê? Porque isso aparece lá no capítulo 22, ou melhor, 21. 12 tribos de Israel e 12 apóstolos que fazem parte da Nova Jerusalém. Então parece ser os 12 do Antigo Testamento, os 12 filhos de Jacó, que representam Israel, povo de Deus. E os 12 apóstolos, que representam a igreja, vamos dizer assim, em um só povo agora, tá? Eu só separei a título de informação, mas que hoje judeu, gentil, crente, estão unidos em um só povo. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azé, Zacá, Zebulon, José e Benjamim. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Natanael, Mateus, Tomé, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão Zelote e talvez Matias ou Paulo, né? O 12º. Representando os crentes da Nova Aliança e os crentes da Antiga Aliança. Ok? Todos eles diante do trono. Então nós estaremos diante do trono com Rubem, Simeão, Levi, estaremos diante do trono com Judá, estaremos diante do trono com Paulo, com Matias, com Pedro, com João. Estaremos lá. Pode falar. Os seres viventes, eles poderiam estar relacionados ao livro de Ezequiel, quando faz referência à face do leão, do boi, a águia. Sim, com certeza. A representação da realeza, do homem ali presente. Sim. Diante de Deus. Sim, uma possibilidade. Tanto é que no capítulo 4 eles já vêm com essas forças, com esses símbolos. O capítulo 4 já é claro que eles vêm com esses símbolos. Águia, homem, boi e mais um lá, no capítulo 4. Leão, capítulo 4. É possível sim, como eu disse, é possível que sejam serafins de Isaías 6 e querubins de Ezequiel, né? Aí o texto continua. E ninguém pode aprender o cântico. Aí é o Marcelo, né? Senão os 144 mil, como você falou lá, né? Que foram comprados da terra. Aí, ó. Todos que foram comprados da terra fazem parte dos 144 mil. Quem não foi comprado da terra não pode saber o cântico. Não está diante do trono, não sabe o cântico. Misericórdia, né? Escuta. Essa é a primeira característica clara e objetiva dos 144 mil selados. Os que foram comprados da terra. Nós não ficamos daqui, quem são os 144 mil selados? Porque aparece no capítulo 7, a gente fica desesperado. Quem são os 144 mil selados? Só que no capítulo, lá nos 144 mil, do 7 do capítulo 7, nós temos de fato 12 mil de cada tribo de Israel. É verdade, está escrito lá.
Só que aí, essa lista me parece não literal, mas se for literal não tem problema. Porque ali pode ser dado a ênfase a judeus salvos, não tem problema. E aqui, uma visão mais ampla. Não muda a minha opinião escatológica. Agora, se aquela lista for simbólica, também não muda a minha visão. Até me ajuda. Por quê? Porque é 12 mil de cada tribo, ou seja, Deus tem os seus separados de cada tribo, língua, povo e nação. Agora, lá em Israel, nessa tribo, nessa lista das tribos, existem algumas dificuldades para entendermos como literal. Já passamos por isso quando estudamos o capítulo 7. Não tem a tribo de Dan lá. José está junto com Manassés, e você sabe muito bem que José deu a sua parte para os seus filhos, Manassés e Efraim. Não tem a tribo de Efraim, está como José. Não tem a tribo de Dan. Existem algumas dificuldades naquela lista. O livro de Apocalipse foi escrito para a Ásia Menor, não foi escrito simplesmente para judeu. É muito difícil entender que ali é só para judeu. Se for só para judeu, ok, não tem problema. Só que aqui no capítulo 14 nós temos as características mais fortes dos 144 mil. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma linha chamada pré-tribulacionismo, que diz que antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada. E aí Deus vai tratar só com judeu aqui na terra, quando a grande tribulação estiver acontecendo. Então esses pré-tribulacionistas entendem que antes da tribulação, Cristo arrebata a igreja e Deus agora vai tratar só com judeu. Então o capítulo 7 seria uma prova, tá vendo? Só tem judeu. Só que agora no capítulo 14, quando a visão é no céu e os 144 mil voltam à cena, nós temos mais detalhes e não se enquadra só a judeu, e sim a qualquer crente de qualquer era, de qualquer lugar do mundo. Primeiro, comprados da terra. A primeira característica é comprados da terra. Por isso eu não sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, ou seja, acredito que a igreja passa pela grande tribulação e o arrebatamento é junto com a vinda de Cristo. Não acredito que a igreja não passa, acredito que a igreja passa pela grande tribulação e não creio no arrebatamento antes da tribulação. Acredito no arrebatamento junto com a vinda de Cristo. A primeira característica é comprado da terra. Os que foram comprados da terra. Alguém pode ler para mim Atos 20, 28? Não é esse texto, não. Não, é esse texto sim. Atos 20, 28. Cuide de vocês mesmos, de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Repete, varão. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Isso. Agora, voltando, por que eu pedi para ler esse texto? Porque Cristo, que é Deus, comprou a sua igreja com o seu sangue. E em Apocalipse 14, versículo 3, o texto está dizendo que os 144 mil foram os comprados. Quem comprou para Deus foi Cristo. E todo aquele que foi comprado faz parte dos 144 mil selados. Ok? Ok ou não? A palavra para comprar em Apocalipse 14, 13 é agorazo. Agorazo. É a ideia de ir ao mercado, negociar e trazer para si alguma mercadoria. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele veio ao mercado, ele fez a compra e levou para si a mercadoria. Não foi isso? Quando ele disse tetelestai, ele está dizendo, está consumado, ou seja, meu pai me deu uma ordem, eu obedeci. Também diz, esse povo tinha uma dívida, eu paguei a dívida. Comprei um lote, uma terra e paguei a terra. Isso significa tetelestai, ou seja, a dívida está paga, consumada e a obediência está estabelecida. Ele nos comprou. Todos aqueles que são comprados da terra fazem parte dos 144 mil. Uma seita chamada Testemunha de Jeová, até um tempo atrás,
levava esses 144 mil muito literal, pois diziam que literalmente só 144 mil pessoas morariam com Deus na eternidade. E da igreja deles. E deles. Porque eles seriam é Smith, como é que chama o fundador? Smith, exatamente. Começou com essas visões. Aliás, irmãos, tudo quanto é movimento religioso que começa por visões particulares, principalmente escatológicas, desconfie. Muitos segmentos que se dizem protestantes começaram assim, com visões particulares de seus profetas ou seus líderes quanto à vinda de Cristo. Como é que chama o testemunho? Charles Russell. Smith foi o santo dos últimos dias? Os universitários sopraram errado. Mas todos de um movimento chamado Millerita, é isso mesmo? Que também sai o Adventismo, os mormons, os santos de Jesus Cristo dos últimos dias, alguma coisa assim, esqueci, os mormons, tudo no mesmo pacote quase. CCB? Hã? Mas a CCB tem um viés mais pentecostal, né? Como a primeira igreja pentecostal do Brasil, depois a Assembleia de Deus. Não coloca a CCB, é porque o pessoal fala que eu defendo a CCB, mas eu não defendo a CCB não. Mas não coloca a CCB assim junto com o Testemunho de Jeová não. Só a origem. Eu acho que esse comportamento são diversas. Só que o Luiz Francisco, não é Luiz? Ele não teve visão escatológica, teve? Eu acho que não. Eu sei que líderes do movimento adventista tiveram. Líderes do movimento Testemunho de Jeová tiveram. Marcaram data para Jesus, explicaram como seria a vinda de Cristo e não aconteceu, obviamente. Tanto é que o ano de 1843 e também 1844 para os adventistas, por exemplo, foram considerados os anos do grande desapontamento, porque marcaram a vinda de Cristo para 1844, primeiro 1843, depois 44. Cristo não veio, inventaram outra doutrina lá chamada juízo investigativo, mudaram a doutrina, falaram que não, Jesus não veio não, mas ele entrou no santuário celeste em 1844 e agora ele está terminando de purificar os pecados. Então assim, cuidado com doutrina exclusiva. Só aquela seita diz aquilo, só aquela igreja diz aquilo. Por que passaram-se 2000 anos e ninguém pensou isso e ninguém teve essa visão e só eles? Chama-se exclusivismo. Exclusivismo é a marca de uma seita. Então perceba que os 144 mil não é só testemunho de Jeová. 144 mil são os comprados da terra. E aí quando eles passaram de 144 mil, eles mudaram a doutrina. É assim, é fácil demais. Muda a doutrina, muda o pensamento, muda a crença, está resolvido. Agora, olha mais detalhes desses 144 mil. Versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Se você pegar isso de forma literal, você vai dizer, são os virgens. Homens virgens, que nunca tiveram relação com mulheres. 144 mil homens virgens, não tem o menor sentido. Porque sexo não é pecado. Sexo é pecado antes de um compromisso. Sexo foi criado por Deus. Não tem nada de pecado. Agora perceba, nós temos mulheres no Apocalipse. Por exemplo, a mulher que deu à luz ao filho varão. Não pode ser essa a mulher referente, onde o texto diz que os homens não se misturaram com ela. Não pode ser a mulher que deu à luz ao filho varão, porque é o povo de Deus. Não pode. Só que nós temos no capítulo 17 uma outra mulher chamada a grande meretriz, a Babilônia, que é um sistema de luxúria, de vaidade. É um sistema que influencia, leva os homens a irem contra a lei de Deus. Talvez seria essa mulher. Lá em Apocalipse 18, quando temos também uma parte da fala sobre a grande meretriz, ela nos é explicada no capítulo 17, e no capítulo 18 também fala uma coisa dela, simboliza a queda dela. Quando está falando da grande meretriz,
A ordem de Deus para o povo dele é: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Assim como Jeremias já tinha anunciado: sai da Babilônia, povo meu, não se mistura com eles, povo meu, sai, povo meu. O que o texto está dizendo é que esses 144 mil foram aqueles que aqui nessa terra não se misturaram com a grande meretriz. Aqueles que não se envolveram no sistema luxurioso, vaidoso, pecador deste mundo. A ordem é: sai dela. Sai desse sistema. E tem muito crente querendo se infiltrar no sistema. Tem muito crente querendo viver o que eles vivem. Tem muito crente querendo fazer o que o mundo faz. O que outras religiões fazem. O que pagãos fazem. E a ordem de Gênesis e Apocalipse é: não se misture. Para evangelizar não precisa se misturar. Para pregar Cristo não precisa imitá-los. Esse negócio de imitar mundo para evangelizar é do inferno. Porque Daniel não imitou Babilônia. José não imitou Egito. E Paulo em Atenas não adorou ídolo para evangelizar aqueles homens. Pelo contrário, ele evangelizou pela diferença. Ele não adorou o panteão. Ele disse: está vendo aquele Deus desconhecido? É esse que eu apresento a vocês. Tem que imitar mundo para evangelizar mundo. Não, isso não existe. Existe hoje. Igreja evangélica brasileira é uma coisa, Bíblia Sagrada é outra. Só para vocês entenderem. Senão vocês vão ficar assim: ah não, pastor, mas a igreja de fulano imita o mundo. Ah, mas eu conheço o pastor que imita o mundo. Não, eu não estou falando desses aí não, que não sabem nem a hora que estão com fome. Eu estou falando de Bíblia. Na Bíblia não existe imitar o mundo para ganhar o mundo. Muito pelo contrário. Na Bíblia, a diferença é que faz com que as pessoas queiram Deus. É a diferença. Sem falar do Antigo Testamento, Malaquias. E vereis mais uma vez a diferença entre aqueles que servem e os que não servem a Deus. Paulo, em Efésios 5, se alguém lê Efésios 5, para de imitar o mundo. Paulo, em Efésios 5, Paulo diz assim: olha, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Porque o que eles fazem no oculto, o só referir é vergonha. É Paulo. Paulo está dizendo: não imita eles, não imita eles. João diz assim: olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pastor, o que eu faço com o mundo então? Duas coisas: odeia-o e rejeita o sistema. Ama pessoas. Então você ama os mundanos, mas jamais vai fazer o que eles fazem. Jamais vai imitá-los para ganhá-los. Não é assim que a gente imita. Não é imitando o mundo, não. É pregando o evangelho. Mas pastor, Paulo fez de tudo para com todos. Olha o contexto. Se fez de judeu para judeu, gentil para gentil. Essa é a ideia. Se eu quero pregar para judeu, eu vou lá na sinagoga e prego para judeu. Entendeu? Se eu quero pregar para gentil, eu vou onde tem gentil, fico com eles e prego para eles. A diferença. Não é virando mundano para ganhar mundano. Eu tenho uma raiva, mas uma raiva disso, que vocês não têm ideia. Não, se você for evangelizar no carnaval, você é sal da terra. Se você for evangelizar no carnaval, arrependei-vos, você é sal da terra. Agora, aí você cria um bloquinho gospel para imitar o mundo e toca as músicas no ritmo do mundo e está lá no meio do bloquinho. Mentira do inferno. Não consigo entender uma coisa dessa. Agora, como é que eu vou falar com você que evangelizar no carnaval é pecado? Você tem que evangelizar no carnaval, no cemitério, na igreja, em tudo quanto é lugar. Agora, imitá-los, fazer bloquinho gospel, na festa da carne. Festa da carne. Festa do capeta. Festa de Satanás. Vamos fazer igual eles? Eu não consigo entender a igreja brasileira. Tem igreja imitando festa junina. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho nojo disso. Festa junina. Me dá nos nervos. Santo Antônio, São Pedro, São João. Eu não consigo entender isso não. Ah não, eu vou parar. Eu vou desistir da obra. Canjica aqui é consagrada a Jesus. Não, canjica. Comer canjica. Aí o pessoal me pergunta assim: pode comer canjica? Uai, você pode comer canjica o dia que você quiser, a hora que você quiser. Posso comer canjica? Eu posso comer milho?
Olha isso. Paulo, em 1 Coríntios 8:10, diz que nós podemos comer coisas sacrificadas a ídolos se, no nosso privado, levarmos para casa e consagrarmos a Deus. Não podemos se na mesa de ídolos. Você não pode ir a uma festa junina e comer coisa lá. Não dá, não pode. Isso não é autorizado pela Bíblia. Não é porque é comer, não. É porque é se assentar à mesa. E se assentar à mesa é concordar. Se você se assenta à mesa, você concorda com idolatria. Esse é o ponto. E depende, pode, se você pegar para sua casa e consagrar a Deus, pode. Se você for lá na igreja católica e pegar uma canjica e levar para sua casa, Senhor, consagra ao Senhor. Sério, é sério, não tem problema. Agora, se você for lá na igreja católica, quando eles estão comemorando São João, gente, o protestante quer fazer festa junina, São João, Santo Antônio e São Pedro. Você vai lá na festa para São João, Santo Antônio e São Pedro, senta lá e come com eles, você está concordando com a idolatria. Agora, depende, quando depende? Se você não sabe. Aí são dois exemplos, você vai no mercado, pega a carne lá, pega alguma coisa lá e não sabe de onde veio. Não pergunta não, come. Vai na casa de alguém. Você vai na casa de alguém. Olha Paulo, é o exemplo de Paulo. Você vai na casa de alguém, sentou na mesa. Se alguém falar assim, isso aqui é para ídolo, levanta e vai embora. Mas é painho, levanta e vai embora. Mas é minha tia, que eu não vejo há 50 anos, levanta e vai embora. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Irmão, tem que ser crente para não se macular com a grande meretriz. Tem que querer agradar a Deus e não aos homens. Não dá para imitar a festa idólatra, não dá. Nós saímos. Tem protestante querendo voltar para o romanismo, só pode. Pastor, eu ia comentar até a respeito da festa mesmo do domingo. Na igreja que eles estão fazendo isso, eu fico assim, meu Deus, já estive lá algumas vezes e dançam em cima do púlpito, faz as dancinhas, tudo chapéu, bandeirinha, espírito da igreja. É de chorar. Mas a música é outra. Então, assim, eu fico olhando assim, e aí eu tenho uma briga comigo mesmo, que quando a gente é convidado para levar uma mensagem, você chega nos lugares desse, você vê que está diferente daquilo que você acredita, que é, a Bíblia diz que é, você fica fazendo porque eles não vão receber. Então, nem, irmã, deixa eu te falar. Uma grande parte da igreja evangélica brasileira odeia a palavra de Deus. Odeia a Bíblia. Eles não querem Bíblia. Eles querem viver nas suas emoções. Querem passar pelo caminho de dar onde, carregar a garrafinha de água. É triste, é uma missão quase que impossível você defender a Bíblia no meio dos evangélicos. Mas vamos continuar até o dia que Deus quiser. Vamos lá, continuando. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Como é que pode ser só judeu? É seguidor de Cordeiro. Quem segue Cordeiro? Quem segue o Cordeiro, irmão? É o discípulo. Quem segue Jesus é o discípulo. É o discípulo que é seguidor do Cordeiro. Nós somos discípulos. 144 mil é um símbolo para quem é seguidor do Cordeiro. O texto também diz: são os que foram redimidos de entre os homens. Redimidos de entre os homens, comprados, adquiridos. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus te compra e Ele te devolve? Ele te comprou, está comprado. Essa é a certeza da nossa salvação. Comprou, está comprado. Não tem troca nem devolução. Primícias para Deus e para o Cordeiro. A primícia aqui é porque nós temos a festa das primícias em Israel, né? Levítico 23. A festa da primícia é sim o primeiro fruto. Só que você não pode entender primícia só como o primeiro fruto. Primícia é a parte da colheita mais importante. Esse é o ponto. Porque garante as demais colheitas. Então, a festa das primícias é de fato uma entrega para os primeiros frutos, mas também de importância. De importância. Um exemplo claro disso no Novo Testamento é Jesus sendo as primícias dos que dormem. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas Ele é as primícias. Ou seja, Ele é o mais importante dos que ressuscitaram, porque Ele é o que garante as demais ressurreições. Ele é o que ressuscitou e não morreu mais, e Ele é o único que ressuscitou com o corpo glorificado, até hoje, né? Primícias, a parte mais importante, a primícia da massa, né? Pensa assim,
Primícias para Deus, presente. Nós fomos entregues para Deus e para o Cordeiro. E o texto diz assim no 5, ó. Encerramos aqui. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Esses 144 mil foram comprados da terra, não se envolveram com a grande meretriz, são seguidores do Cordeiro, foram comprados, são primícias e não são mentirosos, ou seja, não há condenação para eles, porque eles foram purificados. Eles foram guardados, protegidos na boca. Lembra de Isaías 6? O que Isaías disse quando viu a glória de Deus? O que Isaías disse quando viu a glória de Deus? Ai de mim, ai de mim. Aí o que o texto diz? Que sai um anjo com uma tenaz, pega uma brasa e coloca na boca dele, purificando. O lábio do crente é diferente. O lábio do crente não sai mentira. Do lábio do crente não sai música mundana. Do lábio do crente não sai palavrão. Do lábio do crente não sai pornografia, prostituição, maledicência. Do lábio do crente não sai isso. Efésios 5 de novo, Paulo disse que as imundícias e as imoralidades não podem ser nem mencionadas entre nós. Aqueles que foram livres de todo engano, de toda mentira, porque foram limpos, purificados, não tem mácula nele, não tem mancha nele, mas não por ele, pelo sangue do Cordeiro. O que é que te deixa sem mácula? Seu dízimo? É seu dízimo? Se você dizimar aqui, você vai ficar sem mácula. É sua oferta? Não. É seu conhecimento bíblico? Não. É o sangue do Cordeiro. É Ele que nos lava dos pecados, que nos faz amigos de Deus. É o sangue do Cordeiro. Irmão, se não fosse o sangue de Jesus nos purificando, como disse João, de todo pecado, né? O que seria de nós se não fosse o sangue do Cordeiro? Alguém aqui nasceu sem pecado? Alguém aqui nasceu sem necessidade de purificação? Não. Desde o berço. Já nascemos pecadores. Como que poderíamos chegar até Deus? Não tem jeito não. Um Deus tão santo como esse. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com seu próprio sangue, né? Então essa é a visão dos 144 mil lá na eternidade, purificados, alvos mais que a neve, comprados, louvando a Deus. Eles estão na eternidade, eles estão no céu e posteriormente no novo céu e na nova terra. Só que aqui na terra, pau quebrando, aqui na terra grande tribulação, aqui na terra besta, besta e besta. Aí no 6 e 7, nós temos o anjo anunciando o juízo de Deus. No 8, anunciando a queda da Babilônia. E do 9 em diante, a eternidade dos ímpios. E também dos crentes. Mas do 9 ao 12, ou melhor, do 9 ao 11, veremos como é o inferno. Porque aqui, ó, nós estamos vendo como é a eternidade com Deus. Mas tem o outro lado da moeda, que poucos pregam, que poucos falam. Mas não é porque estão omitindo nas igrejas que o inferno deixou de ser real. Não é porque o pastor não prega sobre o inferno que o inferno deixou de existir. O inferno está lá, o Hades e depois o lago de fogo e enxofre. Não faltem semana que vem para estudarmos essas partes aqui. Amém? Vamos orar então? Tirar nossa foto, orar. Vem para cá, minha irmã Esther. Vamos tirar a foto aqui, vamos orar.